Certamente você tem uma dessas aí na sua casa. Sim, é uma esponja de lavar louça ou bucha. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível utilizar uma esponja dessas para plantar qualquer orquídea. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada do que eu for postando aqui. E para você que é iniciante no cultivo de orquídeas, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, pois saiba que eu tenho um curso muito completo sobre orquídeas e lá você vai aprender tudo, desde plantio, adubação, rega correta, local onde você vai colocar suas orquídeas para que elas floresçam novamente, vai aprender sobre o mundo das pragas, doenças que dá nas orquídeas e também vai aprender a combater. E tem muito mais videoaulas. E para você que tem interesse nesse curso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e vai ficar também no primeiro comentário fixado. Aí você só clica no link e aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre o curso. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para quem ficou curioso sobre a esponjinha de lavar louça ou bucha de lavar louça, como você chama aí, então saiba que se você não tiver esfagno para plantar sua orquídea, você pode usar uma esponjinha de lavar louça, isso mesmo, e dá muito certo. E por que vai dar certo? Porque ela segura uma certa umidade aqui e isso vai favorecer o enraizamento da sua orquídea. Você pode plantar uma orquídea sem raízes ou com pouquinha raiz que vai dar certo. Mas esse cultivo é na madeira. Gente, dá muito certo esse tipo de plantio. E esse tipo de plantio é para você que é iniciante no cultivo de orquídeas. E hoje eu vou plantar uma orquídea Phalaenopsis. Essa orquídea aqui, ó, que é a mais fácil de ser encontrada. A gente encontra em supermercado, floricultura, em orquidários e é a mais amadinha também. Pelo menos por mim, é a mais amada. Eu gosto muito dela. E esse tipo de cultivo, você pode plantar qualquer orquídea epífita, com exceção das terrestres, tá? Então tem que ser as epífitas, aquelas que gostam de árvore, então vai dar muito certo. E você que vai me perguntar, mas Maria, que madeira que eu posso usar então para fazer esse plantio? Você pode usar a madeira que você tiver acesso, de preferência aquelas que tiverem mais cerne, aquelas que são bem pesadas, que você percebe que é um material bom, que é uma madeira boa, essas você pode usar. Esse aqui, por exemplo, é um nó de pinho que eu tenho aqui, é ela que eu vou usar, mas pode usar jabuticabeira, poda de laranjeira, mesmo que a madeira seja porosa, você pode utilizar, só que ela vai se decompor dentro de 2, 3 anos, é isso que você tem que ter em mente. E uma madeira assim que tem bastante cerne, ela demora muitos e muitos anos para se decompor. Se bobear, a gente vai e ela fica ainda. Então é nessa madeira aqui que eu vou pôr, que é uma madeira muito boa. E olha só o que você vai fazer com a esponjinha. A esponjinha precisa ser só na esponja roxa? Não, gente, tem várias cores, tem amarela, tem rosa, laranja, a cor que você preferir. Pode ser esponjinha de louça, pode ser esponjinha de banho. Pegue uma limpinha de preferência que não tenha sido usada ainda. Aí o que você vai fazer? Essa da louça aqui, você vai retirar essa parte áspera aqui. Mas se quiser, pode plantar com ela assim mesmo, porque não vai ter problema para o enraizamento da orquídea. Ao contrário, as orquídeas gostam de coisas ásperas para as raízes se grudarem. Não tem esse problema quem tem essa preocupação aí. Mas se você quiser, pode tirar. Aqui eu já retirei, ó, o máximo que eu consegui. Ficaram duas grudadinhas assim, ó. E aí aqui eu já retirei dessas duas, mas pode plantar assim mesmo que não vai ter problema, eu posso te garantir. Quanto mais áspera a superfície, mais a sua orquídea se agarra. Madeiras, coisas assim que tem bastante ranhuras, elas gostam e elas se agarram bem. Eu vou ver aqui ainda se eu vou plantar com essas duas ou se com uma só. A minha ideia é colocar assim, ó, essa bucha. Então você vai pôr a bucha aí na sua madeirinha. Ó, se você quer que fique assim, pode ficar com duas, olha, se a sua madeira for maior, sua orquídea maior, pode colocar 2, 3 buchinhas, não tem problema.
Só não te indico colocar dentro de um vaso de plástico, principalmente, porque aí pode mofar, vai fazer o papel do esfagno lá dentro, que vai segurar muita umidade, e aí não te indico. Indico esponja, essas coisas assim, para plantios externos, na madeira, na árvore, até em algum vaso de barro que seja assim, com a boca bem aberta, que seja bem raso, ou um prato de barro, pode usar daí, não tem problema. E essa orquídea aqui eu já retirei do substrato, porém eu não retirei a buchinha, ó. Essa bucha que vem aqui no meio, ó, geralmente vem essas buchinhas no meio, ou esfagno. Eu não vou retirar essa bucha, porque aí a orquídea não vai sentir nada. Eu vou simplesmente só amarrar aqui. No cultivo externo, pode usar essa buchinha sim. O que não dá certo é dentro de um vaso de plástico, cheio de substrato ao redor e sem furo nas laterais. Para você que ainda não sabe como regar corretamente, vai acabar matando a sua orquídea no vaso de plástico. Mas assim, no cultivo externo, onde ventila e seca rápido, pode sim. E no cultivo, onde o clima é quente e seco, esse tipo de material aqui vai secar dentro de um dia, você pode regar todo dia. Em clima úmido, dê uma controladinha aí, porque vai secar dentro de 2, 3 dias por aí. Mas tem que colocar o dedo para saber se está úmido ou não. Estando úmido, não rega. Se está bem sequinho, você rega. Sempre põe o dedo aqui, ó, nessa buchinha. Essa buchinha, eles colocam quando a orquídea é uma mudinha ainda. E aí, depois que ela cresce, eles põem um vaso maior e preenchem com substrato. É assim que eles fazem lá no grande produtor. Para eles é muito mais prático assim, porque as orquídeas ficam lá, os bebezinhos tudo nas bandejinhas com esse material aqui, ó, que dá bastante umidade para a planta. Para esse plantio eu vou usar as abraçadeiras de nylon que eu uso sempre aqui, mas se você não tiver, use barbantinho, araminho, meia calça velha para amarrar, o que você tiver em mãos aí, até linha. E esse restinho de substrato que ficou aqui, ó, umas casquinhas de pinos por fora, não tem necessidade de tirar. Vai ser um plantio externo, a não ser que você fosse plantar na semidroponia, que eu já tenho bastante vídeos aqui de semidroponia. Aí sim, tem que limpar bem as raízes, tirar a buchinha, não pode deixar nada, tem que ser as raízes bem nuas mesmo. Mas assim, no cultivo aberto, externo, que eu digo externo, é assim, ó, na madeira, aí pode. Para quem vai me perguntar, mas Maria, eu posso plantar assim com essa bucha e ainda pôr esfagno ao redor? Pode, pode sim. Eu vou começar amarrando aqui então com essas abraçadeiras de nylon. Gente, olha só, se você tiver uma orquídea aí com pouquíssima raiz ou sem raiz, plante assim que vai dar muito certo. A sua orquídea vai se enraizar bem rapidinho. Eu vou amarrar que fica muito mais fácil. Agora eu amarro a parte de baixo. Então essas duas esponjinhas aqui, eu acabei nem desgrudando elas, porque eu queria usar dessa forma aqui. Porque quando a gente compra nos pacotinhos, elas vêm meio que grudadinhas. Eu já amarrei aqui a esponjinha, agora eu vou só cortar para poder prender a plantinha aqui. E agora na madeirinha, de que forma prender a orquídea? Você pode prender do jeito que você quiser. Pode ser assim para cima, pode ser para o lado, pode ser assim e pode ser assim também, de cabeça para baixo. Agora, se você plantar ela para cima assim, quando você for regar, você só vai ter que tomar o cuidado de secar esse copinho aqui, ó. Verifica se não vai ficar água ali, você que é iniciante ainda não sabe. Se ficar água aqui, você vem e seca com um papelzinho, um paninho limpinho e ok. Agora, se você plantar ela desse jeito, ou então para baixo assim, ou então inclinada, não precisa ter essa preocupação, porque aí você vai jogar água ali e a água vai escorrer e não vai se acumular nesse copinho nem nas junções das folhas, porque pode acabar dando apodrecimento sim. Algumas são mais suscetíveis a isso, as Phalaenopsis, e outras não. Então depende muito aí da sua orquídea. Tem algumas que eu planto em pé assim, jogo água, nem tenho muito cuidado e ok, elas não tem problema algum. Agora tem outras que às vezes a gente planta até inclinada, ficou uma gotinha de água ali, deu um mormaço, um calorão, e aí pode acabar apodrecendo. Sim, pode. As Phalaenopsis são suscetíveis a essas doenças aí de apodrecimento. Então eu sempre falo,
cultive as raízes, porque mesmo que a sua orquídea perca todas as folhas, se ela tiver bastante raízes, ela brota uma muda e dentro de um ano ela já pode florir. Eu vou ter que plantar ela assim, ó, meio inclinadinha, para eu conseguir amarrar bem essa planta aqui, porque eu não vou ficar mexendo muito nessas raízes. Claro que vai dar uma amassadinha aqui nesse plug, mas não tem problema. Vou centralizar. Gente, eu nem tirei essas hastes, porque pode dar algum cake aqui ainda, porque essa aqui é uma orquídea que é para ser uma Joy roxinha. Ela não foi identificada ainda, mas está sendo encontrada como Joy roxinha, algo assim. Então eu não tirei ainda, porque são hastes pequenas. Claro que quando é uma orquídea com haste bem grande, a gente corta quando a gente vai plantar, para que a orquídea se enraize logo. Aqui desse lado até tá secando já. Ó, desse lado tá até secando, mas não tem problema. Depois eu corto isso aqui. Vou colocar ela assim. Fica bonito assim também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que emendar as abraçadeiras agora para eu poder amarrar. Já amarrei, já emendei as abraçadeiras aqui. E quando você for plantar uma orquídea, deixe ela sempre bem firme, ou na madeirinha, ou no vaso, para que ela logo comece o seu enraizamento. E não deixe de faltar rega para sua orquídea que você recentemente plantou. Secou, regou, mas tem que esperar secar muito bem entre uma rega e outra. E aí assim, elas têm bastante força e começam logo o seu novo enraizamento. Vou vir por aqui, ó, com a abraçadeira. Dou uma seguradinha aqui na planta. Gente, esse é um tipo de cultivo, tanto usando a esponja, o esfagno, é um cultivo que dá muito certo, principalmente para você que está iniciando no cultivo das orquídeas. Não tem erro, você não vai errar na rega. Engatei aqui atrás, agora é só puxar. Aí você deixa bem firminho. O bom desses lacres é que é bem fácil de a gente plantar as orquídeas. Agora eu vou colocar mais um lacre aqui para garantir que ela fique bem presa. A orquídea tá bem presa aqui. Agora eu vou cortar esses pedaços aqui da abraçadeira que sobrou. E aí vou colocar um adubinho aqui para que ela tenha mais força ainda para começar esse novo enraizamento. Quando eu corto essas abraçadeiras aqui, eu sempre deixo um pedacinho, porque se alguma raiz secar, alguma coisa, porque é natural, tá? Num cultivo externo assim, afinal ela estava dentro de um vaso e aí estava com as raízes cobertas. Aí sim, algumas podem secar e aí alguma murcha. Daí depois a gente só vai lá e puxa a abraçadeira. Esse lacre aqui, ó, para dar mais segurança, para deixar a orquídea firme. Mas acredito que não vão secar muitas aqui, porque ela tava ao redor com casca de pinos. Aí elas não secam tanto. É mais quando tá só com esfagno. Daí a raiz, ela costuma secar se a gente deixar assim exposta. É quando tá só com esfagno, bom a gente cobrir com esfagno, ou então eu colocaria essa buchinha roxinha aqui por cima das raízes, eu faria assim. Agora vamos para a parte do adubinho. Pode usar o adubinho da sua preferência, tanto orgânico quanto o osmocote, que é aquele granulado. Pode usar adubo líquido, que é aquele que você só dilui em água e borrifa nas raízes. Use o da sua preferência, o que você está acostumado a usar. Mas tenha em mente que a adubação é de extrema importância para sua planta ficar forte e começar a enraizar. E aí com isso, a orquídea estando forte, a floração vai ser bem mais abundante, vai dar mais flores ou dar mais hastes. A orquídea fica bem mais saudável, não pega pragas aí com tanta facilidade também, ou não fica doente com tanta facilidade, porque o adubo ajuda muito, é a comidinha dela. Eu aqui tô usando um adubinho orgânico, que eu uso em todos os meus replantes. E a dica que eu te passo, que eu já tenho falado aí nos vídeos, ponha no seu adubinho orgânico quando você fizer a trouxinha ou quando você repor lá no seu vaso. Agora nessa época tão quente, coloque um pouquinho de canela em pó no seu adubinho. Ou então a casca da canela em pó, pode usar um pouquinho do pó de café sem passar. E por que isso?
para espantar as moscas, porque se você não colocar nada assim, o adubo vai dar cheiro e consequentemente vai atrair moscas, e elas põem sim ovos, então dá bichinhos. Já me aconteceu aqui, eu não coloquei em uma orquídea e aconteceu isso, mas a orquídea tá bem. Então faça isso que vai dar muito certo. Aqui eu coloquei um palitinho de dente para poder fixar por aqui. Esse adubinho orgânico aqui é o Rimits. Eu fiz uma trouxinha aqui, coloquei um pouquinho do pó de café sem passar e vou fixar aqui, ó. Pode ser em cima das raízes, onde você achar melhor aí, porque esse não vai queimar raizinhas. Eu vou fixar com esse palitinho, pode ser assim, ó, por cima da abraçadeira, que aí o palito vai passar aqui por baixo da abraçadeira e vai ficar firme. Olha como ficou firmezinho aqui o adubo, ó. Mas você pode usar um barbantinho também para amarrar o adubinho, mas assim dá muito certo com o palito também. Viu como fica firme? Olha ali, ó. Ficou bem firmezinha. Então agora é só ter os cuidados certos para que a sua orquídea se enraize muito aí. Cuide com a rega principalmente. Então secou, regou. E é fácil de saber, você vai pôr a mão na esponja, se ela estiver molhada, você não vai jogar água. Você vai jogar água quando ela estiver bem sequinha. É importante que você deixe secar bem entre uma rega e outra, mas você vai ver aqui através da cor das raízes, do jeito que tá aqui, ela tá molhada, ó, as raízes estão bem verdinhas. Se tivesse tudo seco, seria tudo prateado. E aí você vem e põe a mão nessa buchinha preta aqui, ó, marronzinha, ó. Você vem e põe a mão aqui, pra você saber se tem umidade ou não. Se tiver umidade, você não rega. E se estiver bem sequinho, você rega. Mas em clima quente, seco, isso vai secar num instantinho, gente. Então você pode regar todo dia. Clima úmido é aquilo que eu falei. Espere, vai demorar 2, 3 dias para secar, mas sempre confira com o seu dedo. O termômetro é o seu dedo para você saber quando regar. Eu espero que você tenha gostado desse cultivo aqui. Faça aí na sua casa e depois me conta. Tenho certeza que suas orquídeas vão gostar. Se você gostou, se eu pude te ajudar de alguma forma, não esqueça de deixar o meu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda e chegou até o final do vídeo e gostou, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.